Olá, eu estou de volta para nós continuarmos as nossas conversas sobre história. Mas antes eu queria agradecer a receptividade positiva que o vídeo sobre a gripe espanhola teve. Foram muitas curtidas, muitos comentários, muitos compartilhamentos. Também recebi sugestões de temas a serem trabalhados nessas nossas conversas. Muito obrigado a todos que de alguma forma contribuíram e que fortalecem as nossas conversas sobre história. O tema de hoje é a peste negra ou peste bubônica. A peste negra ou peste bubônica, ela chega à Europa Ocidental no ano de 1347 e vai ter um período de disseminação dessa doença infecto-contagiosa que dura até 1353, portanto lá no século XIV. É também uma pandemia, porque ela não está restrita ao continente europeu. Ela circula por outros continentes, como por exemplo pela Ásia Menor, pelo Oriente Médio, pelo norte da África. A característica dessa doença é o surgimento do que se chamava na época de bubão, que são enormes manchas que surgem na pele e que levavam à morte 70 a 80% das pessoas infectadas. Antes de ser chamada de peste negra ou peste bubônica, os cronistas que viveram na época da expansão dessa doença chamavam de grande mortandade, grande peste ou grande praga. Grande mortandade, por que será que as pessoas naquele momento atribuíram esse nome a essa doença? Porque 1/3 da população europeia foi vitimada por essa doença infecto-contagiosa. Portanto, a 1/3 da população europeia morreu contaminada. E as pessoas naquele momento tinham muita dificuldade em entender o que estava acontecendo. Tinham dificuldade em entender, por exemplo, o que causava a chamada peste negra. Eles atribuíam como causas, por exemplo, a punição divina pela imoralidade das pessoas, a conjunção adversa dos planetas, os terremotos, os vapores ruins. Vapores ruins? Mas o que é isso? O mau cheiro, por exemplo. E também atribuíam a um grupo de pessoas em específico, os judeus. Os judeus eram perseguidos na Idade Média? Sim, os judeus eram perseguidos na Idade Média. Diziam que os judeus eram responsáveis pela praga causada pela peste negra. Diziam que os judeus eram responsáveis pelo envenenamento dos poços d'água. Só para vocês terem uma ideia, como resultado dessa culpa atribuída aos judeus, 2.000 judeus foram mortos na cidade de Estrasburgo, na Alemanha, durante o período de vigência da peste negra na Europa. Essa peste ela era causada pelos ratos. Esses ratos, infectados por bactérias que cresciam no seu sangue, transmitiam para as pulgas. Essas pulgas picavam os ratos e pulavam nos seres humanos, levando a doença à humanidade. Essa doença chega à Europa graças a um intenso comércio que existe naquele momento entre o Ocidente e o Oriente. Nós vivemos ali o que é chamado de Baixa Idade Média. E na Baixa Idade Média, nós temos o renascimento comercial. Algumas cidades
principalmente onde hoje fica a Itália, são importantes nesse renascimento comercial. Importantes por quê? Porque estão na saída do mar Mediterrâneo. E são essas cidades, por exemplo, Gênova, Veneza, que vão ter uma intensa comunicação com povos do Oriente, que vão estar trazendo mercadorias do Oriente para o Ocidente para serem vendidas nessa Europa Ocidental, que vão estar fortalecendo, portanto, a circulação de comerciantes pela Europa Ocidental. E é um navio genovês que vem da Crimeia, onde havia uma colônia genovesa que foi cercada e atacada pelos tártaros, que traz para a Europa Ocidental em 1347 essa doença infecto-contagiosa. Esse navio desembarcou na cidade de Marsella, na França, com quase toda a sua tripulação, seus navegantes mortos. Mas se esses navegantes estão mortos, como essa doença é transmitida? Ela é transmitida pelos ratos que vêm nesses navios, com as suas pulgas, porque se as pessoas não conseguiram desembarcar em Marsella porque já estavam sem vida, os ratos conseguiram e eles vão ser responsáveis por levar essas pulgas e infectar a população daquela cidade a princípio. E não fica restrita àquela cidade, porque essa doença vai avançando pela França e vai tomando outros países da Europa naquele momento. Outros países, como por exemplo Portugal, como por exemplo a Espanha, como por exemplo a Inglaterra, a região onde hoje está a Alemanha, a própria Itália. Vejam, como eu falei para vocês, nós temos circulação de comerciantes naquele momento acontecendo no território europeu. Então são esses comerciantes que, além de levar as mercadorias, também vão estar levando as doenças. São os ratos que estão se espalhando por toda a Europa. Uma Europa que não tem um programa de higiene, que é uma das causas do aumento dessa, se assim se pode chamar, população de ratos naquele momento. Nós temos ali pessoas vivendo em habitações amontoadas umas sobre as outras, sem o que nós chamamos hoje de saneamento básico. Não temos banheiro, não temos água encanada. Nós temos dejetos humanos sendo atirados nas ruas, misturando-se ao lamaçal. Para a gente ter uma ideia do que são as cidades naquele momento, propícias à criação dos ratos. Então, isso acabou facilitando a expansão dessa peste naquele momento. Então, como é que as pessoas faziam para se prevenir, para não se contagiar, se elas não entendiam muito bem as causas? As prevenções principais eram a abstinência de alimentos difíceis de digerir, o uso de ervas aromáticas para purificar o ar, como eu falei para vocês, acreditava-se que uma das formas de transmissão era a partir do mau cheiro. O autoflagelo. Se as pessoas acreditavam que viviam em pecado, elas queriam pagar esse pecado e se autoflagelavam, chicoteando-se com chicotes de cordas. Andavam muitas vezes pelas ruas mostrando aos outros a necessidade do autoflagelo para controlar aquela doença. Muitas pessoas estavam morrendo, como nós já falamos. Tínhamos também, e essa sim, uma medida eficiente, que era evitar o contato com outros seres humanos, para não ter a transmissão direta entre um ser humano e outro. Mas isso era possível? Era possível também. A partir do momento em que o ser humano se infectava, ele era um transmissor, por exemplo, a partir do espirro e das gotículas de saliva que saíam do espirro. As pessoas também
próximas ao redor podiam ser infectadas. Se 1/3 da população europeia vem a óbito, obviamente que isso teve consequências. Quais consequências será? Houveram na Europa naquele momento. Uma delas, por exemplo, é que faltaram amparo aos mortos. Não havia madeira suficiente para construção de caixões para enterrar essas pessoas. Não havia mais terra sagrada suficiente para enterrar essas pessoas. Terra sagrada. As pessoas naquele momento eram enterradas nas igrejas ou ao redor das igrejas. Não cabiam mais mortos. Tanto é que igrejas são construídas naquele momento nos cemitérios para levar a religião até aqueles mortos. São abertas valas e as pessoas são empilhadas nessas valas. Os mortos. Então essas são consequências. Uma outra consequência interessante é, começou a faltar mão de obra. E como começou a faltar mão de obra, muitos camponeses, trabalhadores, passaram a exigir um salário em espécie, ou seja, passaram a exigir o recebimento de dinheiro em troca do seu trabalho. Para a gente ter uma ideia, o salário de um trabalhador na Inglaterra cresceu 5 vezes depois do período da peste negra. Nós vamos ter uma preocupação por parte da elite, da nobreza, que vão tentar responder a essa falta de mão de obra com o Estatuto do Trabalhador, feito em 1351. Ora, mas o Estatuto do Trabalhador então vinha a proteger esses trabalhadores? Não. O Estatuto do Trabalhador, ele dizia, garantia que o salário seria o mesmo de 1346. Portanto, ele propunha a manutenção dos rendimentos dos trabalhadores ao que era antes da chegada dessa peste à Europa. E não houve manifestações, ninguém questionou a existência desse estatuto? É claro que sim. Nós temos, por exemplo, revoltas camponesas acontecendo na França em 1358, as chamadas Jacqueries. Nós temos revoltas na Inglaterra, revolta dos camponeses acontecendo em 1381 na Inglaterra. Bom, hoje então nós apresentamos um pouco algumas características do que foi a chamada peste negra durante a Baixa Idade Média, entre os anos de 1347 a 1353. Espero que vocês tenham gostado, que estejam bem, que estejam em segurança e que possamos nos ver em breve. Por enquanto, deixo meu abraço a todos e peço que continuemos o nosso canal de comunicação, que vocês possam sugerir novos temas e que dessa forma nós nos mantenhamos em diálogo.